tarde, começando mais uma live por aqui, nesse mês de março, mês das mulheres, e eu tenho feito lives toda sexta-feira ao meio-dia e para falar de família. A minha área como psicóloga e terapeuta familiar, a minha área é trabalhar com famílias, ajudar famílias nas suas diferentes fases. E eu já faço isso há 25 anos, eu como psicólogo atendo já há esse tempo e me especializei nesse atendimento, né, de casal e família. E eu tenho feito esse trabalho já aqui, tanto presencial na cidade de Sete Lagoas, como também online. E aí a gente já estende para o Brasil inteiro, né? E hoje nós temos um bate-papo aqui super legal, interessante e todo mundo curioso. Esse mês, como eu tiro, né, cada mês para falar de um tema, esse mês falando de mulheres, eu não poderia deixar de incluir o tema maternidade. O falar de mulher, né, nós falamos do papel da mulher, falamos sobre a liderança da mulher. A de hoje nós vamos falar de maternidade e eu quis colocar essa live antes da próxima, porque a próxima nós vamos falar sobre mulheres empreendedoras, mulheres que têm filhos e que são empreendedoras. Mas eu coloquei nessa ordem propositadamente, porque para aquela mulher que tem filhos, ela precisa em primeiro lugar acolher a sua casa e para empreender, porque é muito difícil uma mulher empreender, né, sair de casa, sendo que ela tem ali uma empresa familiar, né? A gente tem que gerenciar a nossa casa também, porque isso traz saúde para a nossa vida. Todas as vezes que a gente sai da nossa casa, né, para aquelas mulheres que trabalham, que saem de casa, mas não organiza a sua casa, né, a gente não consegue ir muito longe, porque o nosso emocional vai ficar sobrecarregado. Então essas lives têm sido uma sequência. E a de hoje ela é muito importante, porque um dos papéis da mulher é falar de filhos, né? Um dos papéis, né, que a mulher, que inclusive a mulher tem um órgão muito especial que os homens não têm, que é o útero. E se a mulher tem esse útero é um privilégio, né? Esse útero é para ser utilizado, mas eu quero dizer já de antemão que as mulheres que não têm filhos, elas também não estão em demérito, elas não estão sendo inferiores, mas é um privilégio aquelas que têm útero e pode oferecer o seu útero para trazer uma vida. E isso é um privilégio maravilhoso que nós mulheres temos. Então esse papel da maternidade, ele é importante demais. E eu, né, para fazer essa live de hoje, eu fiquei procurando. Eu preciso de uma mãe que tem bastante filhos. Eu pensei, né? Eu tenho 3 filhos, não fico para trás também não. Mas eu gostaria de uma mulher que tivesse mais filhos para compartilhar com a gente, acrescentar mais experiências. E eu achei, gente, achei uma mãe, uma gracinha. Eu já conheço ela há muito tempo, mas quando eu conheci ela era uma jovem, né? E hoje se transformou aí em uma mulher, em uma dona de casa, em uma mulher cheia de filhos. Então eu quero apresentar para você a Li, o apelido dela é Li, e eu vou estar lendo aqui algumas observações dela. A Li, o nome dela é Lioena Freire da Silva. A Li, ela tem um Instagram com esse nome, Li F. Melo. Se você depois quiser olhar lá as fotos, conhecer os filhos dela, a família, o marido, uma gracinha. Ela é goiânia, da capital, mas mora em Paracatu, Minas Gerais. Ela tem 36 anos, ela é cristã protestante, ela tem 13 anos de casada, ela tem 5 filhos, né, que ela vai estar aqui falando da idade deles, como que é lidar com essas crianças. Não tem um diploma, mas ela é uma eterna estudante. Ela está sempre fazendo cursos, arriscando a falar de muitos assuntos, até mesmo lá no Instagram dela, mas o lugar mesmo que ela tem, que ela escolheu, é a maternidade. E com essa formação dela na maternidade, ela tem muito a nos ensinar, né?
E a educação de filhos, a condução de uma alma eterna. Somos abertos à vida, de modo que recebemos tantos filhos que o Senhor nos enviar. E os filhos dela têm a idade de 2, tem um menorzinho de 8 meses, de 2 anos, 4 anos, 7 anos e 10 anos. Vai ser para nós uma inspiração. Que bom ter Oi, você! Bem-vinda! obrigada. Você pode se apresentar um pouquinho, Li. Eu li aqui, né, sua formação, seu currículo. Então, Então, eu quero já, sabe, Li, fazer a primeira pergunta que todo mundo fica querendo saber. Quando eu fui anunciar a live, quando eu falei, não, eu vou entrevistar uma mãe que tem 5 filhos. Aí todo mundo fica, nossa! E eu acredito que para você também. Quando você fala que tem 5 filhos, todo mundo admira. E eu queria primeiro que você contasse essa experiência, né? Do porquê ter 5 filhos, como é que foi essa escolha, como é que foi essa decisão. Compartilhe com a gente, né? O porquê de 5 questão da filhos. maternidade de 5, né? Sempre traz bastante comentários, né? Onde a gente vai, as pessoas sempre ficam um pouco chocadas, principalmente quando a gente sai com as crianças, né? Vou no mercado e já é um programa enorme. Mas então, eu não comecei assim com a ideia de encher a terra, né? Quando eu pensava em filhos, eu sempre falava que eu queria ter 3 filhos, né? Eu pensava assim, é o tanto que cabe num carro, né? Enfim, eu pensava assim, eu sou filha, meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos. E aí a gente sempre ouviu que assim, como se o meu pai e minha mãe tivessem tido muitos filhos. Então eu pensava, se eu tiver 3, vai ser um bom número, né? A gente acaba que no ambiente que a gente cresce, a gente cria muitos paradigmas relacionados à vivência, naturalmente, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala de casal, alguém já pergunta que remédio você vai tomar? Tipo, como você vai prevenir, né, gravidez? Qual o seu planejamento familiar? Bem comum, a gente é criado nesse tipo de ambiente. Então, eu, bem como acho que a maioria das pessoas, eu já cresci nesse ambiente de me planejar, ter 3 filhos, né, formar uma família, ok. Mas chegou um momento que eu vi algumas famílias que excederam esse número e eu comecei a me questionar, por que eu só teria 3 filhos? Tipo, era isso mesmo que eu queria? Então, assim, por um momento eu acabei notando que eu tinha uma influência muito grande dessa formação natural. Então, não era uma decisão consciente, né? Era aquela questão de todo mundo faz assim, todo mundo para, todo mundo tem 1 ou 2, ou no máximo 3, né? E eu comecei a questionar por que eu tinha filhos, ou por que eu teria filhos. E foi nesse entendimento que eu realmente deixei essa prisão da ideia que parte do outro ser e comecei a pensar por mim mesmo. Quantos filhos eu gostaria de ter? E foi assim que, buscando também na fé, no meu coração, no meu entendimento daquilo que eu creio que é o melhor para mim, para o meu esposo, para a nossa vivência, nós nos abrimos à vida. E aí, nessa abertura à vida, Deus nos enviou 5 filhos por enquanto. Que coisa boa, né? Deve ser uma casa assim muito animada, né? Pensa, o horário com os meninos. E acho assim que as pessoas ficam admiradas, mas eu sempre falo que lá na frente, eu que atendo famílias, sabe? Eu atendo famílias que têm lá na frente famílias, mulheres que já estão lá com seus 60, 70. Quando eu atendo pessoas lá na frente, a gente vê aqui o que fica lá no final da vida. A gente está vivendo uma geração que as pessoas se preocupam só com o hoje, o hoje, o hoje. Mas quando eu atendo mulheres, eu já atendi casais que escolheram não ter filhos e ao chegar aos 70 anos, né, que tem toda a renda, tem os bens, não tem para quem deixar, não tem um legado. Então, assim, a dor que fica das pessoas que escolheram também não ter filhos, e só que se a gente pensa no hoje, a gente pensa em muito trabalho, é muita dificuldade, mas lá na frente é um benefício grande que eu vejo ao atender mulheres que têm muitos filhos, mulheres que lá na frente já têm os netos que estão ajudando, que às vezes os filhos não dão conta, né, de cuidar dos pais. Então, assim, eu vejo toda essa trajetória de quem está lá solteiro, de quem está lá com os filhos. Então, atender famílias é muito, muito legal, porque você vê todas as fases. E eu acredito, Li, que com essa experiência de 5 filhos,
eu queria que você dissesse para nós o que conclusão, então, você chegou do que é maternidade. Com essa experiência, o que tem sido essa maternidade e viver pensando assim, nossa, eu não vou trabalhar, eu vou viver pela maternidade, vou cuidar dos meus filhos. Como é que tem sido, o que você diria para nós, né, do que é maternidade? Realmente, eu acredito que, assim como tu acabou de dizer sobre a questão do pensar no futuro, é uma das coisas que eu penso bastante, e sempre que eu penso em me ver idosa, eu penso numa casa cheia. Eu não quero ser uma idosa no asilo, porque os meus filhos estarão muito ocupados trabalhando e não poderão cuidar de mim, meus netos. Eu quero uma casa cheia onde eu possa me doar muito para eles e que um dia eles possam, em amor, conjuntamente também estarem comigo na minha velhice. Eu, sinceramente, também penso nisso. Agora, a maternidade, para mim, ela vai muito além de simplesmente ser mãe, né? Porque é muito fácil simplesmente gerar num ventre, apesar de ter suas demandas também, que a gravidez tem seus altos e baixos. Mas a maternidade, para mim, ela é algo muito mais profundo, porque tem a ver realmente com aquilo que eu acredito. Eu acredito que o ser humano, ele não está aqui na Terra por acaso, sabe? Eu acho que tem a ver com servir, com quando a gente se doa para algo, para alguém, para uma causa, a gente encontra muito mais a razão de ser do que quando a gente centraliza todos os holofotes em nós mesmos. Eu falo a partir de minha experiência. Sempre que eu centralizo tudo em mim, então eu encontro aquelas minhas expectativas sendo frustradas. Mas quando eu coloco os meus esforços para doar-me para uma causa, para alguém, em amor, para pessoas, e no caso da família, para servir os meus filhos, para servir o meu esposo em amor, quando eu faço isso, então eu encontro uma razão de ser para mim. É engraçado, né, que enquanto eu faço pelo outro, eu sinto que aquilo volta completamente para mim. Eu tenho todo o retorno que a própria existência ela garante àqueles que se doam desse modo, né? Tá no coração humano, né? O homem parece que veio já com isso lá dentro. Então, quando eu sirvo os outros, então a vida ela me serve de algum modo. E aí a maternidade ela se tornou para mim muito mais do que simplesmente colocar filhos no mundo, mas realmente é um estilo de vida. Eu realmente acredito no que eu estou fazendo. Eu estou criando filhos para transcender, né? Eu não falo nem que eu estou criando cidadãos, né? Não é simplesmente pessoas para ocuparem essa terra, mas pessoas para fazerem diferença na vida de outras pessoas. Em amor, eu quero que os meus filhos carreguem esse toque de querer tocar as outras pessoas, deixando marcas de amor nelas. Então, a maternidade não é simplesmente sobre parir, mas sobre conduzir uma alma a deixar o melhor de si para este mundo. Uhum. E ter filhos, né? Que lindo, Li, que você falou, porque ter filhos não é somente colocar no mundo, né? Mas ser pessoas que tenham uma vida eterna, né? É conduzir os filhos para a eternidade, né? Que os filhos sejam para a eternidade, que sejam agente de transformação, de permitir que eles façam diferença no mundo, né? É um privilégio a gente deixar as nossas sementes aí. Eu quero até colocar aqui, tem algumas pessoas que entraram, mas eu queria perguntar para você. Tem uma aqui que escreveu, Linda do Papai. Quem é? Fala para nós, Li. Papai! Papai! Eu venho de uma família, Ana, que realmente o vínculo dentro do nosso lar não tinha como ser diferente, sabe? Todos nós transpiramos amor de família, porque nós nascemos num lar, meu pai e minha mãe completaram 40 anos de casado. O relacionamento deles foi de amor e de cuidado a vida inteira, sabe? A gente assistiu eles se amarem, continua vendo eles se amarem diante dos nossos filhos. Então, assim, esse amor que eles ofereceram um ao outro fez com que meus irmãos nos tornássemos pessoas mais fortes, mais seguras de si, que não ficam presas, às vezes, nas expectativas dos outros, mas a gente vai se libertando disso através daquilo que a gente recebeu, aquela segurança do amor deles, não é nem, eu digo assim, muito conhecimento, às vezes os meus pais não tiveram acesso que hoje eu posso ter, mas os meus pais, eles realmente entenderam
o que é amar, o que é servir um ao outro, o que é se doar. E isso tocou a minha vida e tocou a vida dos meus irmãos, e certamente vai permanecer nas nossas gerações. Que coisa, né? Mas dá para ver, né, que para você tomar essa decisão de você viver com esse propósito, né, nesse empenho, é exatamente porque tem uma família por trás, tem uma inspiração, né? Eu trabalho com famílias e uma das coisas fantásticas assim na família é que nós somos impactados até a terceira geração. Então nós somos super influenciados pelos nossos avós, pelos nossos pais, muitas coisas. Então, até quando eu atendo aqui, eu falo que mesmo que venha uma pessoa sozinha, ela vem com a família dentro dela. Então, de todo jeito, o atendimento é familiar, porque a gente vem com os valores que a nossa família nos passou, né? E é muito bonito isso. Exato. Tem aqui também a Marcele falou, ali é inspirador, uma bênção na nossa vida. A Carla, glória a Deus, que linda colocação sobre maternidade. Deus te abençoe, minha filha, você é uma guerreira. Que legal, Li, olha para você ver. Família preciosa, só as pessoas aí que te acompanham estão aqui, né, participando. E aí, eu gostaria, Li, que você colocasse para a gente aqui, esse tema é tão importante, porque a gente tem vivido uma geração que fala muito mal da maternidade, né? Eu, ao atender famílias, né, a gente chega às vezes até a doer algumas frases que as próprias mães falam dos filhos, às vezes a vida que a mãe quer levar, né? Mãe e pai, né? Nós estamos falando de maternidade porque o tema aqui do mês é mulher, mas isso estende também aos pais, né? Vou deixar aí para agosto para falar de pais. Quem sabe dá até para fazer uma live com seu marido em agosto para falar de pais. Olha só. Então, mas, e aí a gente vê que as pessoas falam muito, denigre muito a imagem da questão de ser mãe como uma coisa muito ruim, né? E eu que trabalho com família, eu vejo assim o quanto é importante quando uma mãe tem noção do papel dela, tem noção da importância dela. Às vezes os filhos apresentam problemas e ao lidar com esses filhos, não tem como não trabalhar com a família, conscientizar a mãe, o papel é fundamental. E eu queria que você abordasse dois pontos agora para a gente. Falar da maternidade assim, que a gente está falando aqui, não significa que nós estamos dizendo que é mar de rosa, que é tudo fácil, que é tudo maravilhoso. Não. Existem as dificuldades e existem também os privilégios. Eu até coloquei no tema da live, né? Desafios ou privilégios, né? Talvez possa ser os dois. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos desafios que existem e os privilégios também que existem, né? Compartilhasse aí com nós todas, né? Nós mães aqui que estamos ouvindo. Então, desafios não são poucos, né? Sem dúvida, muitas vezes as pessoas, quando a gente fala da maternidade de modo tão positivo, as pessoas pensam se vocês estão romantizando a maternidade. Não, eu não estou romantizando a maternidade, que eu quase morri para parir meu primeiro filho. Foi muito difícil. Vamos começar com o meu parto, que foi muito difícil. Então, não tem como romantizar simplesmente e encobrir as verdades que permeiam a vida da maternidade. Mas eu gosto muito de uma frase que diz assim: é justo muito custar o que muito vale. Então, o que ter filhos, o privilégio de ter filhos, tudo que traz, bem, é justo que muito custe, é justo que tenha muitos desafios. Eu costumo dizer assim, que qualquer trabalho que a gente vai executar em qualquer momento da vida vai ter a sua dificuldade, vai ser o seu desafio, não é? Se a gente trabalha numa empresa, o chefe quer resultados, se a gente é um empreendedor, então nós temos que correr atrás para conseguir o resultado que a gente almeja ali para o nosso empreendimento. Então, em tudo que a gente for fazer, nós vamos ter que nos desafiar para crescer, para termos um resultado melhor. Por que seria diferente na maternidade? A maternidade eu digo que não é, os meus filhos, eles não dão trabalho, mas que eles são o trabalho mais importante da minha vida. Eles são o meu trabalho mais importante. Então, eu posso fazer inúmeras coisas, mas nenhuma delas será tão importante quanto maternar, quanto tocar a alma dos meus filhos. E quando eu falo tocar a alma, às vezes alguém pensa em alguma coisa simplesmente surreal, mas nós tocamos a alma dos nossos filhos através de coisas do cotidiano.
enquanto eu dou um banho na minha criança com carinho, com amor, enquanto eu acalmo ela de uma birra, enquanto ela está muito, né, nervosa ali, e eu envolvo ela no meu abraço, ao mesmo tempo que com firmeza conduzo ela ao autocontrole. Então, enquanto eu faço tudo isso tudo é uma semente para a eternidade, porque isso tem que ser feito com amor. É lógico que muitas vezes nós, mães, falta paciência, nós nos sentimos incapazes. Quando eu tive meu primeiro filho, Ana Ruth, foi a maternidade mais difícil, a parte mais difícil, porque aquele negócio de mãe de primeira viagem é fato. Nós não sabemos muito bem o que fazer. A gente está perdido naquele mundo. E eu digo que a primeira, a segunda maternidade, as duas ainda são muito desafiadoras. Porque nós estamos aprendendo. Então, aquele negócio. O problema não eram meus filhos, não eram as minhas crianças. Eu não estava pronta. Eu estava aprendendo. E hoje eu tenho até, assim, né, eu dou os pontos positivos para mim, eu falo, tá bom, eu te entendo, eu do passado, porque não foi fácil para mim. E aí, quando eu vejo uma mãezinha sofrendo com seu único filhinho, ou com seus 2 filhinhos, e ela olha para mim, nossa, como que você consegue? Você com 5, eu tô aqui morrendo com 2. Não, mas eu te entendo, porque eu já tive um, e eu já tive 2, e eu sei como é desafiador. A gente cansada, né? Principalmente quando a gente lida com o bebê, que a gente não dorme algumas noites. E olha que a gente precisa procurar educar o sono dessa criança para que a gente tenha mais qualidade de sono. Mas nesses processos da educação do sono, tem noites que a gente não dorme. Tem criança que fica doente. Quando você tem mais de uma, 2, 3, 4 crianças doentes, e aí? A gente vai sofrer junto com as nossas crianças. É desafiador? Muito desafiador. Outra coisa que eu acho muito desafiador é a rotina do lar, os trabalhos domésticos, que eles estão aqui o tempo inteiro. Então, quando você tem crianças, sempre as coisas estão andando pela casa. É como se os calçados tivessem realmente pés continuamente, os brinquedos, tudo se espalha. E aí? A gente vai perder a cabeça e, bem, as minhas crianças são apenas crianças, adulta aqui em casa sou eu. Agora, eu posso conduzir a vontade das minhas crianças, eu posso educar a vontade das minhas crianças, eu posso criar hábitos importantes na vida das minhas crianças através da repetição, através de organização e com carinho. É desafiador? Lógico que é, porque é muito mais fácil a gente pegar uma criança, Ana Ruth, tu é psicóloga, tu vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso, mas é muito mais fácil a gente pegar uma criança e colocar na frente de uma tela para que a gente possa fazer tudo que tem que fazer dentro de uma casa. Mas com isso eu não estou conduzindo a vontade da minha criança. Essa minha criança, muitas vezes, ela não vai aprender a lidar com o tédio. Então, a qualquer momento que ela não tiver uma distração, ela vai ficar muito irritada. Então, ela vai dar crises de birra na frente de muitas pessoas ou em qualquer lugar, enfim. Como que a gente controla isso tudo? Ah, mas não é uma exerção de controle absoluto em todo o tempo. É uma educação contínua, leve, sabendo que hoje às vezes não deu certo, a gente tenta de novo amanhã, a gente insiste, a gente faz, a gente refaz, a gente descobre os melhores caminhos. E o principal que eu posso dizer é que todas as vezes que eu encontrei grandes defeitos nos meus filhos, quando eu parei para refletir sobre eles, eu usei um espelho e o problema estava na forma que eu lidava com aquele problema. Então, não era o meu filho o problema. Então, eu creio que os desafios da maternidade estão dentro disso aqui. Mas e os privilégios? Eu acho que o maior privilégio de todo é o aprendizado. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, quando eu tive meu primeiro filho, e hoje, depois de 5 filhos, eu sou completamente outra mulher. E eu amo a maturidade que eu posso alcançar através da maternidade. E eu sei que isso não acontece de forma mágica. A maturidade, ela só pode ser encontrada se a gente realmente quiser amadurecer. Então, se alguém não deseja amadurecer, ele vai se estressar muito dentro da maternidade, ele vai sofrer muito e não vai saber desfrutar. Porque o segredo está na gente realmente olhar para a maternidade com um outro olhar. Com o olhar de eu vou servir, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor sorriso, eu vou ser mais carinhosa, eu vou ser mais amável, eu vou ser mais tolerante, o meu filho é apenas uma criança, eu que sou o adulto aqui. A gente precisa se permitir amadurecer. Eu vou até, para servir de exemplo sobre isso me mudou. Né? Lógico que são várias questões, como eu disse, eu gosto de fazer curso, a Ana Ruth até citou no início, eu gosto de estudar sobre inúmeros assuntos. E uma das coisas que me ajudou tanto foi entender
que coisas externas não precisam me ferir, não precisam me magoar. Eu não preciso me magoar quando alguém me dá algo, ou me diz algo, ou faz algo comigo, que me entristece, que não foi legal, fala uma coisa ali totalmente sem sabedoria. Eu não preciso me fechar, me magoar e sofrer com isso, porque isso não é sobre mim, é sobre o que ela tinha para me oferecer. Então, assim, quando o meu filho, minha filha, ele me desafia de algum modo, o que eu entendo? Eles estão me dando o que eles têm. O que eles receberam de algum modo, por isso que eles oferecem. Se há uma falha ali, eu estou precisando dar mais a eles. E aí ó, tem uma frase que diz, mas a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. Que a gente possa ter entendimento desse amor, desse serviço, para que a gente possa também dar isso aos nossos filhos. E o privilégio maior, para mim não tem maior do que maturidade, sério, maturidade. Poder me doar e entender uma razão acima, sabe? Acima de mim. Muitas coisas são mais importantes do que eu não devo ser o centro, sabe, da vida. Nem eu, nem meus filhos, né? Meus filhos também não podem ser o centro da minha vida. A gente precisa realmente ter um propósito com clareza, saber o que a gente está fazendo, fazer com intencionalidade e, assim, de forma leve, deixar a vida acontecer. E achei interessante você falar, né, que os seus filhos, eles não é que não dão trabalho, que as pessoas falam, como? Dá tanto trabalho, ainda se arruma assim, que é louca, né? Que a gente fala, é louca. Só que é tão relativa a questão do trabalho, porque as pessoas colocam muito assim, o trabalho que você tem é só que você for mãe ter filhos. Como se trabalhando fora você também não tivesse trabalho, né? Não fosse difícil. Então, é tão difícil quanto, mas as pessoas denigrem. A vida é difícil, né? E vai depender de que coragem que eu vou ter, né? E de viver os propósitos, os meus objetivos, os objetivos e os propósitos que Deus também tem para nós e estabelece, né? Para cada um diferente. E aí, Li, achei legal você falar que é tanto desafio e é tanto privilégio. Tem o lado, né, das coisas difíceis, que não é uma visão romântica, mas tem o lado do privilégio, que é também ter um ser, cuidar desses filhos, ouvir, né? Eu admiro tanto quando eu vejo a minha filha conversando. Eu tenho uma experiência de ter 3 filhos. Eu tenho um de 22, eu tenho o meu outro especial de 21, ele teve paralisia cerebral, e eu tenho minha filha menor de 10 anos. E esse meu filho especial também me fez mudar muito o que eu penso, né, de ter filhos, de maternidade, que uma frase que eu sempre, onde eu vou, eu falo, que quando a gente vê uma grávida, eu mudei muito meu pensamento por isso, porque quando eu vejo uma grávida, as pessoas falam assim, ah, vai ser menino ou menina? Aí as pessoas falam, ah, não importa, se vier com saúde, né, se vier com saúde, tá bom. E eu que vivi a experiência de ter um filho e o filho não veio com essa saúde, né, entre aspas, eu digo assim, não, o filho vem com saúde ou sem saúde. Porque se o filho vier do jeito que vier, ele vai ser amado e acolhido. Não é uma condição que o filho tem que vir e tem que vir com saúde e tem que vir perfeito. A experiência da maternidade, ela vai muito além, né, de você cuidar de alguém que não vai no momento te retribuir. A maternidade acho que é um desafio e um privilégio, porque ao mesmo tempo você dá, e você não fica naquela condição de receber. Que inclusive algumas mães fazem isso, né? E isso é um grande problema da maternidade, né? Porque as mães querem que os filhos paguem a conta do trabalho. Eles não vão pagar a conta do trabalho. Os filhos estão para receber, é a fase deles. Nós vamos receber lá na frente, se eles quiserem dar. E aí tem o problema dos pais que não deram, e aí geralmente é assim, os que mais não deram amor são os que mais querem receber lá na frente. E quando você dá amor para os seus filhos, eles vão retribuir naturalmente, que é o que você hoje, né, está fazendo e vivendo com seus pais, né? E eu queria avançar mais um outro ponto, né, que é importante a gente falar. Li, fala para nós como que fica, na sua visão, a questão do casamento. Porque no meio de tantos filhos, eu ouço aqui no consultório, eu estava até atendendo ontem
uma mulher e eu falei com ela, né? Uma mulher não, eu estava conversando, discutindo um caso com uma outra colega psicóloga. E aí eu estava falando assim, o quanto que aquela família que a gente estava, né, conversando, o quanto que a gente vê, não só nessa família, mas várias, as pessoas, quando eu pergunto assim, eu estava conversando com ela falando, o quanto algumas pessoas eu falo assim, quando que começou o seu problema conjugal? Aí a pessoa responde assim: ah, começou 7 anos. Eu falei: 7 anos? O que aconteceu em 7 anos? Ah, foi depois que meu filho nasceu. Ah, foi depois que eu fui mãe, depois que o filho chegou. Então, para muitos casais, muitas famílias, o problema do conjugal começa com a chegada dos filhos. Então, eu queria que você, né, falasse para nós como que fica administrar o casamento com os meninos, porque o casamento também ele é muito importante, né, dentro do contexto familiar. Eu diria que o casamento é o mais importante, porque se não houver uma boa vivência entre o casal ali na família, os filhos vão colher isso no futuro, né? Bem vai saber dizer um filho que teve os seus pais separados ou que brigavam muito em casa, né? Que teve um clima ruim dentro do lar, ou que os pais estavam sempre ausentes, vai saber dizer quem cresceu nesse ambiente. Ele vai sentir a falta quando adulto e a psicóloga vai ter que atender essa pessoa para ajudar ela a lidar com essas demandas de ausências que ela vai ter dentro dela. Eu penso assim que o casamento ele é o primeiro lugar, e falando em casamento, meu marido é incrível. Eu sei que assim, fui agraciada pela bondade, pela misericórdia de Deus. Às vezes a gente pode dizer, não, eu escolhi, mas, gente, eu acho que eu não conseguiria escolher tão bem, só pode ter sido uma graça. Meu marido é um homem maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, ele é um marido antes de tudo. Eu sei que a maternidade é o meu lugar, eu me encontro muito na maternidade, mas os meus filhos vão crescer e eles vão sair da nossa casa. Nós estamos criando eles para que um dia eles se casem, tenham as suas vidas. Agora, o meu marido, ele vai permanecer aqui. Então, aqui em casa, tem uma coisa que eu digo para os meus filhos: o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar do meu marido, ele é o centro desse lar aqui. Ele é, quando ele está chegando do trabalho, as crianças, as meninas tomam banho e vestem a melhor roupa para receber o papai. A gente fica todo mundo na expectativa da hora dele chegar. Tem um despertador no meu celular para o horário que está chegando, o próximo horário que o papai chega. Porque é o momento que toda a família gira em torno dele. O papai está chegando. Esse é o melhor momento. O momento que a gente está junto. Eu acho assim que no casamento é muito importante, as pessoas falam muito hoje em dia sobre tempo de qualidade, né? Sair, fazer uma viagem com o cônjuge, né? Arrumar alguém para ficar com as crianças, para a gente curtir só a dois. Eu não vou nem bater nessa tecla aqui, eu sei que muitas pessoas optam por isso e não estou dizendo de forma negativa, mas eu quero dizer que isso não é essencial. Eu digo porque, assim, muitas vezes a família não vai ter uma rede de apoio como as pessoas tanto almejam. Muitas vezes a gente não vai ter. E aí? O casamento vai ficar sempre para depois? Eu digo que casamento é a vida acontecendo. Meu marido, a gente está vivendo junto. A maternidade, a paternidade, ela nos une também. E eu sempre digo, e o nosso momento a sós, a gente coloca as crianças para dormir. As crianças não podem ficar acordadas, gente, até 10, 11 horas, meia-noite. Então, uma criança que não tem horário, né, para dormir, para descansar, também não dá essa liberdade para os pais terem os momentos deles. Então, a gente precisa educar os nossos filhos de modo que eles vão para o quarto dele e eu possa ter o meu momento com o meu esposo. A gente assiste um filme, a gente come um lanche especial, a gente prepara uma janta só para os dois, o nosso momento. Então a gente precisa investir nisso, não simplesmente em um momento específico, onde alguém fica com as crianças e a gente sai, mas a gente precisa investir nisso diariamente. Eu acho que deixar para, tipo, salvar o casamento num momento que as coisas que a gente já está tão afastado, fazendo investimentos mais intensos, não é suficiente. Eu acredito num relacionamento que precisa acontecer diariamente. E é assim que eu lido com o meu casamento. O meu marido, ele está aqui o tempo inteiro e eu estou aqui para ele o tempo todo. E eu sempre que eu tenho oportunidade, como estou fazendo aqui agora, em qualquer lugar que eu vou, eu coloco o meu marido lá no pedestal e eu digo, ele é o cara, e ele é. E ele é incrível. E eu sei que todas as vezes que eu disser isso,
ele vai se superar ainda mais, porque é isso que ele faz. Eu coloco ele lá, ele se supera toda vez. Então, todas as vezes, assim, ó, quando a gente entrega esse amor, essa consideração, esse respeito ao nosso cônjuge, gente, a gente não pode fazer isso esperando algo em troca. De modo algum, e eu jamais espero algo em troca. Eu não tenho expectativas. Se tem uma pessoa que não vive cheia de expectativas, essa pessoa sou eu. Sempre vai voltar para mim. Aquilo que eu entrego em amor ao meu esposo sempre volta para mim. Então, muitas mulheres, sabe, Ana, elas falam dos seus cônjuges de modo tão grosseiro, humilha, na frente de outras pessoas, criticam os defeitos do cônjuge, e isso enfraquece o casamento, enfraquece o relacionamento, enfraquece o homem, enfraquece a masculinidade daquele homem. Então, até uma dica que se você, mulher, quer um homem forte, você precisa falar dele desse modo, mostrando que ele é forte, que ele é importante, que ele é uma pessoa maravilhosa, para ele se enxergar também com aquele potencial. Então, eu trago isso muito para dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa vivência. Isso é muito natural. A gente está sempre assim, colocando o papai lá em cima. E ele retribui sempre, não que seja necessário. Porque eu sempre digo, se ele não fizer nada para mim, já é o suficiente, porque tudo que ele faz já é o suficiente. Ele é maravilhoso. Que bom! Oli, que legal, né? Você tocou num assunto assim super importante que eu tenho falado nesse mês sobre o papel, né? Da mulher, o inteligência emocional, falei de tantos aspectos, e você falou de um, né? Que é importante a mulher reconhecer o valor do homem. A gente vive em uma geração que parece que existe uma briga dos homens contra as mulheres contra os homens, né? E, na verdade, nós precisamos saber que ambos têm valor dentro de uma casa. Para existir um valor de um, não precisa diminuir o valor do outro. E a gente vê que as famílias, quando começam essas brigas entre os próprios pais, nesse lugar de homem, de mulher, nossa, aí começa a arruinar todo o restante. Porque para se ter e manter o equilíbrio na família, com os filhos, começa dos pais, né? O casamento, vamos dizer, né? Essa união desse pai, dessa mãe, começa ali dando esse fortalecimento, é uma estrutura, né? Uma organização, uma hierarquia. Mas foi muito legal, né? Você ter colocado essas questões, os pontos que você falou foi muito importante, né? Então, Li, eu quero já ir encerrando a nossa live, né? Não tomar muito tempo de uma mãe, meio-dia, né? Tá aqui conversando. Quero agradecer, né? De prontidão você ter aceito. E eu quero deixar a porta aberta para outras vezes a gente estar conversando também desses assuntos, né? De mãe, de maternidade. Também te indicar para estar falando em outros ambientes, né? E eu quero muito agradecer e quero que você fale para a gente agora umas palavras finais, né? O que que você diria agora no final, encerrando a nossa live, para aquelas mulheres que pensam ainda que ser mãe é algo muito ruim, né? Muito ruim, ou para aquelas mães que estão aí na dúvida se tem filho, se não tem, se vale a pena, aquelas que querem ter mais e têm medo de ter mais filhos. O que que você falaria no final aqui, uma palavra para essas mães? Tem muita coisa para se tirar desse assunto, né? Um tema, eu acho que extremamente importante e por mais que tentemos falar dele, ainda tem sido pouco falado. Mas vamos lá. Conclusões finais sobre maternidade. Para uma mãe que, né, não quer ter filhos, ou quem sabe que tem medo, né? Eu falo assim, sempre que alguém fala que não quer ter filhos, eu falo, por quê, né? A gente precisa analisar o motivo, né? Por que essa pessoa não quer ter filho? Às vezes foi porque ela foi uma filha que não foi amada, então ela tem tanto medo daquela situação que ela viveu, ela não foi protegida, ela foi abusada. Então ela tem tanto medo do histórico anterior que, na verdade, ela transfere isso para as expectativas dela. Às vezes, muita mulher, não é porque ela não gostaria de ter um filho, mas é porque ela tem medo do filho passar fome, porque quando ela era criança, ela teve essas dificuldades, enfim. Muitas vezes a gente carrega esses paradigmas que vêm da nossa vivência e é o processo de libertar dele é uma bênção, de libertar dos paradigmas da nossa vivência, porque a gente pode fazer o novo, a gente pode criar o novo, pode ser diferente a partir de nós, a partir de agora pode ser outra história, né? Então, eu gosto de falar sobre criação de filhos, falando sobre ter filhos, né? Falando sobre um exemplo aqui. Se alguém me oferecesse R$ 1.000,
Ana Ruth, eu não rejeitaria. Se alguém me oferecesse ali 10 mil reais, eu também não rejeitaria. E se fosse 1 milhão? Meu Deus, por favor, 1 milhão, e 2, e 10 milhões, 100 milhões. Será que chegaria um valor que nós recusaríamos em dinheiro? Eu acho que não. Eu acho que nós nunca recusaríamos dinheiro, né? Dizem que quem, né, rasga papel, ele já não está com a mente boa, né? Rasga dinheiro, já não está com a mente boa. Então a gente também não joga dinheiro fora. Mas, assim, eu entendi, eu aprendi, eu conheci através também da palavra de Deus que filhos são bênção. E eu experimentei essa bênção, essas bênçãos. Eu tenho sido abençoada através da vida dos meus filhos. Enquanto mais eu dou a eles, mais eu recebo dos céus. Então eu digo o seguinte: assim como o dinheiro é uma bênção que a gente pode utilizar como bênção, filhos são presentes muito mais importantes, que extrapolam em tanto valores financeiros. E aí alguém diz, tá, mas e como que eu vou criar os meus filhos, que minha renda é tão pequena, né? Às vezes a gente quer dar para os filhos, né, financeiramente falando, aquilo que a gente não teve, mas o que os nossos filhos mais precisam, muitas vezes, é o básico daquilo que a gente às vezes até recebeu, que é amor, atenção, carinho, que é um pai, uma mãe presente, que é uma mãe que ama, que acolhe. Então, os meus filhos, sabe, gente, quando você dá um presente para uma criança, esse presente dura na mão dela horas. Ela vai soltar aquilo ali, ela nem vai lembrar daquilo. Mas quando você pergunta para uma criança sobre os melhores momentos dela, ela vai contar de momentos com o pai, com a mãe, momentos especiais. Crianças, elas guardam o momento que a gente beija elas dando boa noite, dá carinho no cabelo, elas imitam a forma como a gente toca elas, quando a gente pega elas nos braços. Então, nós precisamos dar o que é essencial, o que é principal, o que é primordial, o que é a presença, que é o tempo, que é o carinho. E isso é algo que a gente não vai arrepender de ter feito. Eu digo que se eu estivesse me dedicando a uma profissão, qualquer que fosse hoje, eu não me sentiria realizada no final da minha vida. Porque a minha vida faz muito mais sentido semeando em pessoas que eu vou ver crescer, que eu vou ver se desenvolverem, que eu vou ver elas começarem a dar. E eu já vejo nos meus filhos reações de amor, de cuidado, de querer ajudar alguém. Acho que a Ali teve algum problema lá com o celular dela, mas muito conteúdo já foi entregue aqui. Vamos ver se a Ali volta. Se ela voltar, eu coloco ela aqui na live, que eu queria encerrar aí, né, com a presença dela. Mas eu agradeço vocês que entraram e o meu objetivo é resgatar, né, esses valores tão importantes aí na família. E já me deram uma dica aqui para fazer uma live com o irmão da Ali. E inclusive, eu entrei no Instagram dali, eu vi um vídeo muito legal do pai e da mãe dela, sentado, e depois vieram os filhos, os quatro, né? Os 4 filhos, e depois vieram os genros, noras, e acho que uns 12 netos que eu vi. E tava todo mundo ali na foto. Muito legal. Então dá para ver que não é só ali, né? Que teve os filhos ali naquela família. Que teve um tanto mais, né? Eu vi. Eu, inclusive, conheço muito a cunhada dali, a Bia, Beatriz, né? Que ela era aqui de Sete Lagoas. Conheço toda a família da Bia, acompanho também. Inclusive, eu liguei para a Bia, para Beatriz, para fazer também live com ela. Só que aí, quando eu liguei, ela já estava ganhando o 5º filho. Não sei se ela ganhou essa semana, né? Que ela tá para ganhar aí. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa família frutificando. Então, gente, eu vou encerrar aqui a live. Gente, eu vou encerrando aqui a live. Eu quero deixar, vocês podem depois entrar, quem quiser ver mais os filhinhos da Ali, pode entrar lá no Instagram dela, tá? Já deixei aí o nome, vou deixar salvo. E eu quero finalizar agradecendo todo mundo que participou, que deixou mensagem. E vamos, gente, resgatar esse valor tão importante da maternidade, porque os filhos são um presente que todos nós temos. E no meu trabalho aqui, enquanto profissional, eu vejo assim, o quanto é fundamental essa postura, né, que ali tem. Que seja muitas mães que tenham essa postura, porque nós teremos pessoas mais saudáveis, famílias saudáveis, e aí a gente vai ter uma geração melhor, né, para se viver. Então, que Deus abençoe. Ali, acho que ela não conseguiu voltar,
Mas foi muito bom ter aqui a presença dela e vamos marcar próximas, inclusive com o irmão dela. Agora eu fiquei interessada. A gente vai ver se marca em agosto para falar dos pais. Tá bom, gente? Agradeço. Então, você que está aqui pode me acompanhar. Toda sexta-feira, meio-dia, eu trago sempre temas sobre família. Então, um abraço, parabéns aos pais da Lia aí que participaram também. E estão aí, né, participando. Tá todo mundo aí na expectativa do próximo netinho que vai chegar. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Valeu demais, gente. Um abraço a todos. Até mais.